Pior momento para descobrir que ninguém sabe como a sua rede funciona é exatamente quando ela deixa de funcionar. É quando aquela operadora cai, ninguém sabe para que número liga, como é que faz, o que tem que ser feito para recuperar aqueles clientes. E quando o telefone começa a tocar, fritar, ou sua equipe já está preparada, ou ela vai resolver quando a rede estiver quebrada. Isso é o que vai definir se vai ser um simples incidente ou se vai ser um apagão de grandes proporções. Eu sou Renato Ornelas, fundador e CTO do OpenX, e esse é o 18º episódio da série Como Fazemos para Resolver Problemas. O tema de hoje é um tópico muito importante, que é você estar preparado antes do problema acontecer. Nesse episódio vamos falar sobre uma técnica muito importante na resolução de problemas, é a preparação para os incidentes. Essa preparação vai te trazer muita velocidade na hora de resolver qualquer tipo de incidente. E essa velocidade vai depender de uma documentação clara, uma topologia atualizada e bem definida, padrões de nomes sendo utilizados corretamente, uma documentação clara e precisa da rede, que todo mundo sabe aonde acessar. Então, tudo isso vai fazer toda a diferença na hora que o problema acontecer. Tem uma coisa que é muito importante, é que durante um problema a pressão aumenta e com a pressão aumentando as pessoas raciocinam menos e aí tem mais chances de errar. Então as pessoas que vão começar a fazer as coisas na base do improviso, elas têm muito mais chance de cometer erros que elas não cometeriam num dia normal. Então é muito comum quando acontece aquele problema, o telefone está tocando, tá o seu diretor lá batendo no seu ombro, me dá notícia quando vai voltar, quando vai normalizar. Então você está tentando diagnosticar, tentando dar feedback, tentando entender o que está acontecendo, tudo isso vai reduzir a sua capacidade cognitiva, então vai deixar tudo muito mais difícil. Então, você ter a preparação do que fazer vai te trazer uma calma, tranquilidade, principalmente de dar um direcionamento de as coisas que você já sabe que normalmente podem acontecer, já vai estar tudo mapeado e bonitinho. Eu sou técnico, você provavelmente é técnico e sei que é muito chato ficar documentando as coisas, mas esse é um passo muito importante que jamais pode ser negligenciado. Uma coisa muito importante é que a documentação, ela tem que ser viva. Não adianta eu fazer aquele procedimento bonitinho, pegar e colocar e guardar numa gaveta e nunca mais revisitar. Toda vez que você atualiza e coloca, por exemplo, um novo fornecedor na sua rede, você tem que pegar a documentação dos fornecedores e colocar número do circuito, como é que eu faço para abrir um chamado por e-mail, qual é o telefone que eu ligo. Então, todos os procedimentos relativos à abertura de chamados, por exemplo, naquela operadora. Então, essa documentação ela tem que estar sempre atualizada. Então, para ela estar sempre atualizada, um ponto muito importante é você definir quem é o responsável, de quanto em quanto tempo a gente tem que revisitar para ver se aquela documentação está correta e está de acordo com a realidade. Porque se a informação, no momento do incidente, alguém for acessar, ela estiver desatualizada, ela deixa de ser uma fonte de verdade e perde totalmente a credibilidade. Então, nos próximos incidentes, a sua equipe fala assim, não adianta consultar aquela porcaria porque ela está desatualizada. Então, mantenha isso sempre atualizado, que isso vai fazer toda a diferença na moral da sua equipe. Você precisa ter também um mapa do seu backbone atualizado, por exemplo, com as principais ligações, a capacidade, como que tá, quais são os caminhos principais, quais são os caminhos de redundância. A gente está desenvolvendo uma ferramenta que está na fase de teste, que a gente vai integrar ao Mox, que é a nossa ferramenta de monitoramento, que a ideia é exatamente a gente detectar e desenhar automaticamente toda a topologia da sua rede. E um recurso que a gente implementou que ficou bem legal, que eu consigo simular uma falha no seu backbone. Então, por exemplo, se o enlace entre a cidade tal e cidade tal falhar, por onde o tráfego vai fluir. Então a gente consegue testar e simular o que vai acontecer na rede. Então isso é algo que é muito importante que você tenha aí no seu dia a dia. Saber o seguinte, qual é o caminho principal? Qual que é o caminho que vai ser utilizado durante uma falha? Para você identificar e resolver isso muito rapidamente. Porque, por exemplo, durante um incidente, o tráfego era para estar passando pelo circuito A e está passando pelo circuito B, tem algo errado, não está de acordo com a documentação. Você vai focar para achar o problema muito mais rápido. Outra coisa que é muito importante, que aqui na OpenX existe desde o dia 1, desde que a gente botou o primeiro equipamento, é um sistema de nomes consistente. Então, todo mundo sabe o que esperar quando ele vai configurar uma interface aqui. Então, por exemplo, toda a interface nossa que está apontada para um cliente, ela começa com CLI_IP, traço o nome do cliente, traço mais alguma coisa que vai significar. Por exemplo, toda conexão com um ponto de troca de tráfego chama one_PTT, traço o nome do ponto de troca de tráfego. Então, quando a gente vai configurar, fica muito mais fácil a gente agregar, saber o que tá, porque muitas vezes você pega descrições de nome de interface que é quase criptográfico, você não consegue saber o que é. Tinha um cliente nosso que o nome da interface era tão vago que eu não teria como ter certeza de qual porta que ele falava do outro lado. Assim, eu só saberia que porta que era do outro lado se o link tivesse conectado. Se o link caísse, nada me falava assim, ó, essa porta 3 aqui fala com a porta 5 do outro lado. Então,
Sem essa informação, era muito difícil. Eu precisava dessa informação quando o link está fora. Quando o link está ok, eu não preciso. Então, é ter uma consistência de, assim, ser muito claro, assim, essa porta está ligando com tal equipamento na porta tal, para ficar claro para todo mundo que bater o olho vai saber exatamente o que significa. Isso não vale só para nome de interface, vale para nome de equipamentos. Tem gente que coloca lá assim, roteador novo. O dia que você ligou ele era novo, daqui a um mês ele não era novo, daqui a pouco virou roteador novo 2, roteador Core 2 novo. Então, pare com isso. Crie uma consistência de nomes para os seus equipamentos, que seja válido e aplicado, e não tenha medo de em algum momento, por exemplo, você revisitar essa questão de nomes. Aqui da OpenX, essa questão de nomes é algo vivo e a gente não tem preguiça. Achamos um novo padrão que é melhor e mais claro, a gente vai lá e atualiza a nomenclatura de todas as interfaces da nossa rede. Fizemos isso várias vezes durante a nossa trajetória. E aí, não é só então para interface, para equipamento, tem um padrão para os Explicit Path, para as VLANs, para todos os circuitos, para tudo ficar mais fácil e mais claro de você localizar no momento do incidente. Outra coisa que é bem legal você ter é blocos de comandos preparados. Na nossa rede, quando a gente tinha, por exemplo, uma época que a nossa rede era toda em L2, a funcionalidade de fazer a proteção em anel estava bugada. Então o que a gente fez? A gente tinha os comandos para dar em cada equipamento no caso de um rompimento. Se desse, por exemplo, um rompimento entre o POP da Verbo Divino e o POP de Cotia, a gente tinha quais comandos que a gente tinha que dar no roteador de switch. Isso já estava pronto, separado na documentação interna aqui. Então assim, era muito mais rápido a gente entrar no equipamento, copiar a configuração e colar do que entrar lá no equipamento. Poxa vida, qual VLAN que eu preciso passar aqui mesmo? E ficar passando VLAN por VLAN. Então era algo muito mais difícil. Então a documentação já estava pronta. Então era claro para todo mundo aonde tem que dar o comando, em qual equipamento e quais comandos dar. Esses bloquinhos já estavam prontos até a gente trocar o equipamento e deixar uma configuração mais robusta, que isso já era feito de uma maneira automática. Mas tem esses pequenos scripts já prontos para esses incidentes que são corriqueiros, para evitar esse trabalho manual toda vez. E outra coisa que é muito legal desse tipo de comando é qual que é o comando que eu tenho que dar e como que eu faço para reverter. Então, por exemplo, a gente dava esse comando, por exemplo, basicamente nessa época a gente tirava a VLAN, acrescentava a VLAN na porta do outro lado do anel e tirava da porta que estava fora, então pro caso dela voltar, não fechar loop. Então fazia isso. Quando voltou e estabilizou, qual que era o comando que dava para desfazer, para reverter toda aquela configuração. Então isso é muito importante você ter na sua estrutura. Uma coisa muito importante que você precisa ter é qual que é o procedimento, por exemplo, no caso de uma queda de uma operadora. Então assim, tem operadora que sabe chamado por WhatsApp, tem operador que sabe chamado por e-mail, tem operador que sabe chamado por telefone, mas você imagina, você está com um problema e aí até você levantar todas as informações que você precisa. Então já tenha isso claro e salvo aí, ó. Para eu abrir um chamado com a Algar, esse é o telefone, esse é o circuito, tarará. Para abrir um chamado com a Vivo, pelo e-mail, esse é o circuito, não sei o que, não sei o que. Então, isso tem que estar tudo muito fácil e documentado para poupar esse tempo, porque muitas vezes você vai estar lá preocupado com abrir o chamado e não vai estar gastando energia para reordenar o tráfego no backbone e fazer todas as outras alterações que você precisa fazer. Então, é importantíssimo que você tenha essa documentação pronta e saber o que fazer também. E não só para abrir o chamado da operadora. Muitas vezes você precisa também saber quais são as outras medidas que você tem que fazer. Na rede da OpenX a gente sobrevive à queda de qualquer operadora tranquilamente. Mas tem muitos provedores, por exemplo, se cair um transporte, ele tem que reordenar o tráfego, dividir o tráfego por outras operadoras para chegar em São Paulo, etc. Para mudar o tráfego, para não gargalar lugar nenhum. Então, esses playbooks, né, essas regras, esses documentos, eles já tem que estar atualizados para todo mundo saber o que fazer em cada uma dessas situações. Um ponto muito importante que você tem que saber é o seguinte: muitas vezes a documentação ela existe só no técnico principal aí do provedor. Então, a equipe júnior ela tem que saber o que fazer. Não estou falando que eles têm que saber resolver os problemas, mas eles têm que saber o que fazer um diagnóstico básico, saber o que fazer, para quem ligar. Então, ó, esse problema aqui, se der, eu tenho que ligar para o fulano, porque ele que é o cara do BGP que vai ser capaz de fazer essa manobra. Mas se eles ficarem completamente perdidos lá e ficar só atendendo o telefone e não acionar quem vai resolver o problema, também não vai adiantar nada. Então, esses procedimentos têm que estar claros para todo mundo. Não é ser algo verbal e de boca, tem que ser treinados. Aqui na OpenX, a gente muitas vezes tem nas nossas formações procedimentos do que fazer nos principais tipos de incidente que acontece, sabe? Quem ligar, como que funciona, o que eles têm que fazer. Aquelas questões que a gente vê, por exemplo, em condomínios muito grandes, que tem um teste de incêndio com o prédio evacuado, para eles têm que testar e todo mundo tem que saber o que fazer numa situação de emergência, porque senão fica tudo muito, muito vago e as pessoas não vão saber se comportar naquele momento que precisa de uma resposta rápida e precisa, porque a pressão é muito grande.
Então tenha também, claro para todo mundo da sua equipe, quem são os contatos necessários, com quem que eu falo no data center, com quem que eu falo lá com a operadora, com quem que eu falo no link P, se meu incidente, por exemplo, é um ataque DDoS, com quem eu falo, se é um link, uma sessão BGP que tá down, com quem eu falo. Esse dia a gente teve um incidente que a gente teve com a Vivo, que a gente entrou em contato com os caras que eram da parte de roteamento e o incidente era da parte de segurança. Eles foram nos passar o contato, a gente pegou esse contato e acrescentou, se for um problema de segurança, entre em contato com essa equipe da Vivo. Se for um problema que é de roteamento, entre em contato com esse cara. Então, a gente vai mantendo isso atualizado, porque esses contatos é a coisa mais importante. Principalmente hoje em dia, que a gente tem, por exemplo, muitas vezes a facilidade de ter um contato mais rápido, pessoal, através, por exemplo, de WhatsApp. Então, é muito importante que esses contatos estejam salvos em algum lugar para que todo mundo consiga falar. Porque não adianta nada, o contato do técnico da Vivo está só no celular do Diego. Não adianta, porque, por exemplo, o Diego tá de férias, eu preciso falar com aquele cara para tentar ajudar mais rápido do que ficar lá no call center 2 horas esperando, e a gente vai ficar lá na fila do call center porque a gente não pegou o contato. Então, é muito importante que essa informação circule aí dentro da sua operação. Outra coisa que é muitas vezes negligenciada, que a gente fala assim, a gente está falando de preparação, mas a preparação, ela só é válida se a gente testar. Então, faça esses testes. Por exemplo, derrubar esse link aqui para ver se o procedimento, as pessoas sabem o que fazer naquele momento. É que a gente acabou de dar o exemplo de fazer o teste de incêndio num condomínio. Então, as pessoas têm que estar preparadas. Como é que elas estão preparadas? Exercitando os testes para ver se os procedimentos estão válidos, estão funcionando, se eles precisam de ajuste. Se, por exemplo, o prédio aqui tem um alarme de incêndio e gastou 40 minutos para evacuar, se tivesse acontecido um incêndio de verdade, muita gente teria se machucado. Então, o procedimento tem que ser revisto e atualizado, as pessoas têm que ser treinadas para que aquilo ocorra da próxima vez de uma maneira muito mais tranquila. A melhor equipe não é aquela que tem os técnicos que sabem mais comandos, é aqueles que sabem exatamente o que fazer quando o problema acontece, quando o bicho está pegando, quando a pressão está lá em cima. Então, antes do próximo incidente, pergunte: o mapa está atualizado? O nome dos equipamentos, as interfaces, os circuitos faz sentido? Todo mundo sabe como é que é? Os contatos das operadoras, número de circuito, tudo que eu preciso fazer para abrir um chamado está disponível, está fácil de ser consultado? Os comandos que a gente tem que dar, eles foram documentados? Eles foram testados? Tudo isso vai fazer toda a diferença quando o próximo incidente acontecer. Você estando preparado, um apagão vai virar simplesmente uma dorzinha de cabeça que você vai tirar de letra. Grande abraço e até o próximo vídeo.